Olá pessoal, sejam bem-vindos à Licita News Online. Nós vamos iniciar a nossa palestra sobre técnicas modernas de comercialização para licitação pública, ou seja, técnicas modernas de vendas para governo. Vou, de uma maneira prática, objetiva, mostrar para vocês como se trabalha com licitação pública, ok? Então, estamos iniciando nesse momento a nossa palestra. Tenham aí uma boa aula. Eu tinha mandado o link para vocês anteriormente, naveguem aí na plataforma. Na parte abaixo aí vocês podem colocar perguntas, podem colocar aí questionamentos, que eu vou estar aí respondendo online com vocês, ok? Aguardem o final da palestra, nós temos aí algumas considerações muito importantes para colocar a todos vocês que estão participando dessa palestra. Nós temos aí 293 pessoas inscritas, eu agradeço muito aí as inscrições de vocês. Para a minha pessoa, me sinto lisonjeado desse prestígio, dessa autoridade toda nas redes sociais em fazer o convite e ter vocês aí participando dessa palestra, ok? Então, estamos aí inaugurando uma plataforma nova, espero que vocês gostem, que ela seja de fácil acesso e principalmente primando pela qualidade do vídeo, do áudio, para que vocês possam ter o melhor aprendizado. Lembrando a vocês que, olhando agora lá no chat, eu estou colocando disponível o link para que vocês possam fazer o download da apostila. Tudo que eu for projetar aqui está nessa apostila, ok? E lembrando que eu mandei essa apostila para vocês durante o dia no e-mail de cadastro de vocês. Quem viu o e-mail durante o dia já deve estar com a apostila impressa ou num iPad, algum equipamento de anotação. Então vamos lá iniciar nossa palestra? Senhores, bem-vindo novamente à Licita News Online. Falar de comercialização com o governo, né, falar de vendas, nós temos que traçar perfil de pessoas. Eu consigo ver 3 sujeitos quando eu falo de licitação pública. Sujeito número 1, o gestor, o coordenador, né, o gerente, a pessoa responsável por uma equipe de comercialização com o governo. Esse é o primeiro sujeito. Segundo sujeito, o consultor de vendas, o externo, a pessoa que faz a prospecção, a pessoa que busca negócio para o governo. E terceiro sujeito, o assistente ou a assistente, aquela pessoa base que fica dentro do departamento de licitação, dando total suporte ao gestor e total suporte ao consultor. Então, esses 3 profissionais, eles formam o que nós chamamos de equipe de vendas ao governo, equipe de vendas ao mercado público. Isso é o mínimo que eu tenho. Não existe equipe de 1. Equipes são de 3 pessoas, uma pensando, fazendo a gestão, criando estratégia, o consultor executando e também participando dessa estratégia e o assistente dando base a todas essas tomadas de decisão, como preparando propostas, separando documento, ou seja, sendo o staff do departamento de licitação. Eu conheço departamentos com no mínimo 3 pessoas, eu conheço departamentos até com 60, 80 pessoas dentro dele, mas o mínimo seriam essas 3 pessoas, gestor, que na sua figura de coordenador gerente, consultores externos e o assistente base de licitação, ok? Seguindo, qual é a formação para uma pessoa ser um consultor governamental? Qual é a formação para que eu possa assumir uma vaga de gestor, consultor, assistente? Uma formação básica. Básica que eu chamo hoje, pessoal, seria já pelo menos cursando uma universidade, né, uma faculdade. Segundo grau hoje é obrigatório, mas o básico seria estar cursando uma faculdade. De preferência, administração de empresa ou direito, porque você vai lidar muito com legislação. Ter formação profissional, qualificação. Se você vem de vendas, você tem que ter técnicas de negociação, você tem que ser um bom negociador, um bom vendedor, um bom comprador. Isso conta muito. E possuir conhecimento. Não posso achar que sabe. Você tem que conhecer sobre licitação e você tem que conhecer sobre o produto que você vai comercializar. Então, se eu tenho uma formação básica, se eu sou um profissional qualificado, que eu me qualifico, eu me atualizo, eu busco aprimoramento constante para o exercício da minha profissão e eu busco conhecimento constante do produto ou serviço que eu estou comercializando. Isso é o básico para que você se torne um consultor governamental. Leitura e percepção. Nas minhas palestras, nos meus seminários, eu falo muito com as pessoas o seguinte. Primeira pergunta que eu faço a um candidato a um cargo de consultor governamental é se ele gosta de ler. Por que eu pergunto se ele gosta de ler? Porque ele vai ter que ler muito o edital de licitação.
Editais não são pequenos, é como um livro. Ele tem que ler manual técnico de produto, manual técnico de serviço, dependendo do ramo que ele atua. Ele tem que ler as propostas comerciais mais de uma vez, uma para fazer, outra para conferir e outra para conferir mais uma vez. Ele tem que estar atento às declarações e ler cada declaração produzida. Ele tem que ler contrato, ele tem que ler a legislação sobre licitação, aquela que ele está participando, ou seja, ela é singular, ela vem pela necessidade da participação, e a legislação especial. Então, quem trabalha com medicamento, legislação que envolve o Conselho Regional de Farmácia. Quem trabalha com prestação de serviço, Conselho Regional de Administração. Quem trabalha com engenharia, entra o CREA. Quem trabalha com arquitetura, o CAL. E assim sucessivamente. Eu tenho que buscar a leitura. Então, o primeiro requisito essencial para se trabalhar num departamento de licitação, gostar de ler, desenvolver a leitura. Não uma leitura dinâmica, corrida, mas uma leitura com atenção, desenvolvendo a percepção. Isto é muito importante quando se fala de licitação e contratação pública. Organização. Pessoas desorganizadas, fadadas ao fracasso. Pessoas desorganizadas destroem um departamento de licitação. Pessoas desorganizadas não conseguem trabalhar em equipe. Então vocês têm que criar métodos de organização. Vocês têm que se adaptar a métodos de organização. Em sumas, vocês têm que ser muito organizados. Licitação é papel, é burocracia. Eu tenho que arquivar. Por mais que eu tenha arquivos digitais, eu vou precisar da folha, né? Da folha em matéria. Eu tenho que saber onde ela está alocada. E uma organização também como pessoa. Tudo isso conta para o sucesso em licitação e contratação pública. Negócios públicos. Pergunto eu a vocês, o que vocês entendem por negócio público? Será que todo mundo que me escuta agora sabe mesmo o que é licitação pública? Será que vocês conseguem me dizer o que é uma dispensa de licitação, uma inexigibilidade, um pregão presencial, um pregão eletrônico, uma concorrência, uma tomada de preço? Será que se eu perguntasse qual a diferença de um sistema de registro de preço para um edital de licitação, todos conseguiriam me falar? O que acontece nesse mercado de licitação? Poucos profissionais, poucas pessoas que sabem. Muitas acham que sabem. O achar do saber é a dúvida. Então, isso é muito complicado. Então, nós vamos mergulhar agora nesse mundo chamado negócios públicos. Vamos conhecer técnicas, o que eu posso falar, o que eu posso dizer, para que vocês entendam que um erro pode fechar uma porta definitivamente em um órgão público. Ok, pessoal? Então, vamos seguir. Primeiramente, é necessário definir o que é um órgão público, né? Então, em outras palestras que já ministrei, faço questão de dizer para vocês que órgão público é uma unidade com atribuição específica dentro da organização do Estado. É composto por agentes públicos que dirigem e compõem o órgão voltado para o cumprimento de uma atividade estatal. Eu tenho órgãos nas esferas federais, estaduais, municipais, sociedade de economia mista, fundações, autarquias, empresa estatal, em suma, qualquer entidade que utilize uma verba pública, ela é obrigada a fazer licitação pública. Ela vai se enquadrar como um órgão público ou parte dela se enquadra como órgão público que a obriga a fazer uma licitação pública. Então, o órgão público não é só a prefeitura, não é só um ministério, não é só o Senado Federal, não é só um tribunal. O órgão público ele está ao nosso lado, seja por uma ONG, seja por uma fundação, seja por uma autarquia, seja por uma sociedade de economia mista, seja por uma cooperativa, né? Mas o órgão público ele pode estar muito presente nos nossos negócios. Deixo para vocês, só para, como se diz, a gente registrar logomarcas, né? Até para a memória ficar mais apurada, o que são órgãos públicos. Eu cito aí para vocês o SESI, a Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Educação, a Prefeitura do Rio, o Banco do Brasil, a Petrobras, o Hemocentro, a Anatel, a Presidência da República, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o famoso FNDE. Em suma, se eu fosse colocar cada logomarca de órgão público no nosso curso, né, na nossa palestra, ficaríamos aqui semanas, porque eles são inúmeros, incontáveis são os órgãos públicos que existem no Brasil. É necessário questionar, como vender para o governo? Vocês têm certeza, convicção de como se vende para o governo? Eu posso vender para o governo como? Quais são os meios? Quais são os métodos legais, morais, éticos? Só existe um meio de venda para o governo.
Por meio de licitação e contratação pública. Eu só comercializo com o governo por meio de um processo de licitação. Seja um processo de licitação para dispensar a licitação, seja um processo de licitação para inexigir a licitação, seja um processo de licitação de carta convite, um processo de licitação de tomada de preço, um processo de licitação de concorrência pública, um processo de licitação de pregão presencial, um processo de licitação de pregão eletrônico, um processo de licitação de pregão eletrônico para sistema de registro de preço. Ou seja, só existe um caminho para a comercialização com o governo, por meio de um processo de licitação pública. Isso tem que ficar muito claro para todos que me assistem agora. Para que eu participe de uma licitação, eu tenho algumas opções. No meu ver, eu tenho duas opções. Eu posso participar de uma licitação como pessoa física, quando tem alguma licitação que é liberada a participação de pessoa física. Vamos um exemplo? Uma licitação de permissão para ser taxista. Pessoas físicas participam. Ou o normal, né? Participar de uma licitação como licitante pessoa jurídica. Eu tenho que ter uma empresa estabelecida, ativa e regular. Estabelecida com o endereço certo. Ativa, regular com seu CNPJ, ele tem que estar ativo. E regular. Regular principalmente com sua habilitação fiscal. Tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais, certidão quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e a certidão negativa de débitos trabalhista. Isso é o mínimo que eu preciso ter para participar de uma licitação. Ter uma empresa jurídica, devidamente estabelecida, devidamente ativa e devidamente regular. Pronto. Se eu tenho isso, tudo fica mais fácil. Quando a gente fala de consultor, consultoria, né? Ou vendas ao governo, eu destaco muito duas responsabilidades. Uma chamada objetiva e a outra chamada subjetiva. Por que eu falo isso? Pelas penalidades que se tem hoje a quem brinca com licitação, né? As pessoas irresponsáveis no meio de licitação pública. Então, responsabilidade é o dever de arcar com as consequências do próprio comportamento ou do comportamento de outras pessoas. É uma obrigação jurídica concluída a partir do desrespeito de algum direito, no decurso de uma ação contrária ao ordenamento jurídico. Então, uma empresa, pessoa jurídica, persona jurídica, personalidade jurídica, ela é responsável pelos atos que o seu funcionário pratica numa licitação, que o seu procurador pratica numa licitação. Ou seja, aquela pessoa que representa aquela personalidade jurídica é responsável. Aquela pessoa física, procuradora, funcionária, administrador, também é responsável. Responsabilidade não é somente obrigação, mas também a qualidade de responder por seus atos individuais e socialmente. A responsabilidade é uma aprendizagem que qualquer ser humano adquire em relação à inteligência emocional ao longo dos anos. Então, pessoal, eu sei que não é licitação, mas nós somos desenvolvidos desde criança. Aprendemos a falar, aprendemos a andar, descobrimos que pertencemos a uma nação, né? Descobrimos que essa nação tem leis, que existe o que pode e o que não pode fazer. Aí adquirimos o discernimento para saber se é válido ou não quebrar a regra, né? Pois se eu quebro a regra, eu sofro consequências. Em licitação pública é muito mais fácil de dizer. Tudo aquilo que você faz que não é lícito se torna ilícito e tem consequências cíveis e criminais. Por isso que eu falo tanto da responsabilidade objetiva e subjetiva, principalmente para um gestor, administrador, coordenador, gerente e os consultores externos que têm mais contato com os servidores públicos. Quando falamos de responsabilidade objetiva e subjetiva, na atualidade, né, desde aí da vigência da lei anticorrupção, nós destacamos já o compliance, né? Hoje todas as empresas estão montando, desenvolvendo, preparando e homologando os seus meios de proteção de integridade jurídica, o famoso compliance. É uma injeção contra a corrupção. Então vocês têm que estar muito atentos aos códigos de ética das empresas que vocês representam, das empresas que vocês trabalham, para ver se as suas atitudes, o seu modo operante não quebra, não agride esse código de ética, ok? Isso aí pode ser configurado lá na frente, um acesso muito grande a um crime, porque se a empresa se blinda, ela coloca esses funcionários todos em uma situação
digamos, não é subjetiva, mas coloca numa situação que ele tem que ter muita responsabilidade pelo que ele vai fazer. Já que a gente está falando agora já de compliance, eu me sinto à vontade de falar para vocês um pouquinho sobre corrupção. Corrupção não é o foco da nossa palestra, mas vocês que vão lidar com técnica de venda, vocês precisam conhecer os 4 sujeitos que compõem uma corrupção. Por que a corrupção sempre se enquadra como uma organização criminosa? Porque nunca um agente age sozinho, né? Nesse pequeno explanação que eu vou colocar para vocês, vocês têm aí o sujeito na figura do corruptor e o sujeito na figura do corrupto, né? Corruptor e corrupto fazem um pacto para obter uma vantagem. A corrupção pode nascer do corrupto para o corruptor e do corruptor para o corrupto. Ela trabalha em mão dupla. Só que essas pessoas não trabalham sozinhas, elas delegam comandos e nascem mais 2 sujeitos. O sujeito conivente e o irresponsável. De ambos os lados eles trabalham. Corrupto e corruptor delegam tarefas aos coniventes e aos irresponsáveis. Traduzindo para vocês, pessoal, conivente é aquela pessoa que sabe o que está acontecendo, sabe que é crime e ela age. Ela trabalha sobre a ordem do corrupto e do corruptor. Irresponsável é aquele que não tem a menor ideia do que está fazendo, ou seja, o que ele faz, ele não sabe nem se ele está colaborando para um crime. Normalmente ele atende pedidos por amizade, por dever favor e participa ativamente da corrupção, que vai gerar uma vantagem lá na frente e vai gerar todos esses problemas que nós estamos vendo todos os dias na nossa televisão, ok? Então fica aí uma pequena definição do que é corrupção. Voltamos a essa responsabilidade objetiva e subjetiva. Então existe uma vontade de participar, acreditar que a licitação é legal, acreditar que o modo operante é legal e nasce a subjetiva. Eu posso estar dentro de uma licitação totalmente fraudada e futuramente eu saber que eu participei indiretamente de uma fraude, de uma licitação fraudada, com frustração de competitividade, com acordo de preço e por aí vai. Assim, pessoal, nós temos um departamento de licitação, né? Uma equipe, como eu falei, com no mínimo 3 pessoas. Só que eu gosto muito de diferenciar, quando eu falo de vendas ou governo e comercialização, uma grande diferença. Existem vendedores, existem consultores. Esses dois não se misturam. Se confunde muito essa figura de vendedor. Ultimamente eu tenho escutado um apelido até engraçado. Não, Wesley, lá na minha empresa meus vendedores são flex, total flex. Eles atendem governo e atendem privado. Senhores, estão fadados ao fracasso. Isso não existe um vendedor que atende privado e governo. Essa mão ela é dupla. São 2 interesses. Eu tenho que ser singular. Ou eu sou especialista em privado, ou eu sou especialista em governo. Se eu misturar os dois, o mais prejudicado é o governo. Porque o retorno de uma carteira de cliente de governo, ele demora no mínimo o quê? 6 meses para acontecer. O privado é aquele que eu tenho ganhos imediatos. Eu vou buscar negócio. Em suma, eu vou tirar pedido. Muito diferente do governo. O governo eu planto, eu gero prospecção, eu gero necessidade, eu gero intenção para aí sair uma licitação para talvez eu ganhar. Então eu preciso de pessoas que acreditem no que estão fazendo quando estão na prospecção. Essa é a diferença de consultores e vendedores, né? Vendedores estão vendendo alguma coisa. Consultores estão oferecendo o quê? Soluções. É muito diferente. Se eu falar assim, em ramos que eu opero, vendedores vendem ônibus, consultores vendem solução em mobilidade. É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos matar esse vendedor e vamos nascer o consultor. Porque quando eu falo consultor, eu falo que eu tenho o quê? Um especialista, uma pessoa capaz, uma pessoa treinada, uma pessoa competente para poder o quê? Trabalhar um órgão público, ter o dom da fala, ter o dom da certeza, ter o dom da convicção ao apresentar um produto ou um serviço ao governo. Um departamento de licitação, como eu já falei lá atrás, ele é composto de um gerente ou supervisor. Esse gerente pode ser o dono da empresa, né, dependendo do tamanho dela. No mínimo, aí, um consultor, mas o que a gente aconselha é que tenham 2 consultores externos, até para que exista uma competitividade, um ponto de medição. E um assistente base, aquela pessoa que fica lá na base, preparando proposta, separando documentação, ou seja, o staff do departamento de licitação. O que um gestor faz? Gestão direta do departamento de licitação. Então, o gestor ele faz a gestão dos consultores, ele faz a gestão do assistente de licitação, o gestor desenvolve estratégia de mercado,
ele tem conhecimento do produto, ele tem conhecimento do processo de venda, ele sabe tudo sobre aquele departamento, ele acompanha a prospecção, ele acompanha os procedimentos de participação na licitação, ele acompanha o procedimento de execução quando se ganha a licitação e o procedimento de recebimento. Ou seja, o gestor ele tem olhos em todo o departamento, desde a entrada do edital até a saída do edital e em sua conclusão, ok? Essa seria uma função básica para um gestor do departamento de licitação. O que um consultor faz? Primeiramente, prospecta mercado. O consultor tem que estar na rua, prospectando negócio. Ele participa da licitação, ele acompanha a execução do contrato, acompanha a execução do pagamento e também acompanha um pós-venda ao cliente de governo. Não é porque ele ganhou e vendeu que ele vai abandonar aquele cliente. Ele está constantemente naquele cliente ali, ok? Então, prospecção, participação, acompanha a execução de pagamento e faz um pós-venda junto com o cliente. Isso seria um consultor de governo. O que uma assistente base faz? Ela assessora o gestor no que ele demanda, ela assessora os consultores, ela organiza os documentos de habilitação da empresa, ela prepara propostas comerciais e ela monitora as prospecções dos consultores. Preparar a proposta para o consultor conferir, para o gestor conferir. Preparar a documentação de habilitação para o gestor conferir, para o consultor conferir. Ou seja, nunca será singular o olhar no processo de licitação. Mãos dadas, equipe trabalhando para a vitória da empresa. Esse é o foco de consultoria em licitação pública. Consultores, eles têm comprometimento, principalmente com uma ferramenta muito utilizada no meio de vocês, o CRM, né? Então o CRM, ele não deixa de ser o que? Os olhos da empresa. Para em números ela ver o que está acontecendo, quantas visitas de vocês se tornam vendas, será que vale a pena medir e gastar esforço naquele local? Então o CRM, ele é uma ferramenta muito boa. Seria demagogo se eu falar que eu gosto de CRM. Ninguém gosta de CRM, isso é uma verdade. Mas nós somos obrigados a alimentá-lo. Nós temos que ter comprometimento com isso. CRM ele tem funções de analisar, né? De preparar novas campanhas de marketing, analisando o que você tem feito, ajudar nas vendas e ajudar nos serviços prestados. O CRM ele faz um PDCA, ele pratica, desenvolve, corrige e parte para a ação novamente. Então, vamos dar valor a essas ferramentas que vocês têm na empresa de vocês, que elas custam muito dinheiro. E muitos empresários, muitos empreendedores não conseguem ter a visualização do CRM porque os seus staffs, os seus funcionários se negam a alimentar um CRM. Então, focar mais no CRM das empresas que vocês trabalham. Seguindo, departamento de licitação. Vamos focar nele de novo. Eu tenho lá na primeira ponta um gerente, é o supervisor. Eu tenho na ponta de cá uma assistente base, eu tenho 2 consultores. Será que isso me resolve? É suficiente ter um quadro de funcionário de 4 funcionários? Vamos imaginar que você, que é o proprietário da empresa que me assiste agora, não é o gestor. Você contrata um gerente para o departamento de licitação. Você me contrata um assistente para o departamento de licitação. Você me contrata 2 consultores. Nós temos aí uma folha de pagamento para fazer. Minha empresa comporta isso? Isso também é uma pergunta que eu faço. Às vezes, se a empresa não comporta, você tem ali um gestor, proprietário que se torna gestor do departamento, e um consultor. No máximo, um assistente base. Mas isso tudo vocês têm que se adaptar à necessidade de vocês com comercialização com o governo. Ok? Quando falamos de licitação, falamos plenamente, com convicção sobre organização. Se você não for organizado, você não vai ter sucesso em licitação. Se o seu colega do lado não for organizado, vocês vão ter problema com licitação. Se a sua logística for desorganizada, vocês vão ter problema com a entrega da licitação. Se o seu pessoal de consultoria e staff não conversarem, vocês vão ter problema com o recebimento da licitação. Então, ou seja, eu tenho que estar organizado. Aí vocês vão perguntar, Wesley, mas como organiza o departamento de licitação? Tem mais de 15 anos que eu ministro curso de licitação. Tem mais de 15 anos que eu apresento esse arquivo. Claro, foi mudando ao longo do tempo, até está bonito agora, né? Já fiz até arquivo aí desenhado quando eu não achava. Mas esse aí é o melhor amigo de um departamento de licitação. Sabe por quê? Eu saio para a rua, eu busco edital, eu baixo edital da internet. Em vez de eu deixar isso em cima de uma mesa, jogado num canto do meu escritório, eu coloco numa gavetinha, lá na primeira, pastinha, pasta de entrada. Comecei a trabalhar esse edital, separar documentos, separar proposta, processo em andamento.
Proposta está lacrada, envelope lacrado, ponto para ir para a licitação, pasta de saída. Olha a organização. Aconteceu algo comigo, eu não consigo voltar. Basta eu pegar no telefone e falar, fulano, pega a licitação que está lá na pasta de saída, já está lacrada e manda fulano ir na licitação para mim. É muito rápido, porque eu sou organizado. Segunda gaveta, processo, fase de empenho ou contratação ou execução. Ganhei a licitação, recebi a nota de empenho. Pega essa pastinha da primeira gaveta, desço para a segunda gaveta. Vou comprar mercadoria, vou entregar. Eu tenho como visualizar o meu prazo de entrega estar rigorosamente em dia, se eu corro risco de multa. Então tem que fazer o quê? Uma gestão do processo quando ele está em execução. Terceira gaveta, processo em fase de recebimento ou liquidação. Então, ou seja, eu entreguei, foi atestada a nota fiscal, estou esperando receber. Mas como que eu faço isso? Eu visito o órgão público, eu vou no financeiro, eu vou no protocolo, com quem eu falo. Em suma, eu tenho que acompanhar o andamento da minha nota. E o 4, processo aguardando atestado de capacidade técnica ou atestado de fornecimento. Tudo que eu vendo, o governo, seja produto ou serviço, eu tenho direito que ele ateste se eu tive qualidade ou não naquela venda. Ok? Então, vocês têm obrigação de pedir o atestado de capacidade técnica de vocês. Então, pessoal, recapitulando. Primeira gaveta, pasta de entrada, processo em análise, processo em andamento, processos prontos e processo aguardando o resultado da licitação. Participei de uma licitação lá no Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. Coloquei lá a minha pastinha, pregão número tal, Corpo de Bombeiro e deixo na primeira gaveta. Vamos dizer que eu ganhei essa licitação. Chega o comunicado que eu tenho que assinar contrato ou retirar uma nota de empenho. Essa pastinha vem para a segunda agora. Processo ganho, processo em fase de entrega, processo em fase de execução. Então, eu baixo essa pastinha, começo a proceder com compra, com entrega e vou fazendo um monitoramento dentro do meu arquivo para mostrar que eu entreguei esse produto. Entreguei o produto, tudo ok? Não, terceira gaveta, pasta de liquidação, processo em fase de pagamento, processo em fase de liquidação. Eu tenho que aguardar que o órgão me pague para que eu possa iniciar o processo de arquivá-lo. É isso que vocês têm que entender. Eu não posso ultrapassar, pular processo. Eu tenho que focar naquele processo. Então, pessoal, finalizando a quarta gaveta, ali ficam todos os processos que eu já recebi, já foram liquidados financeiramente, o qual vou pedir para o órgão público o atestado de fornecimento, o atestado de capacidade técnica. Esse atestado ele tem por objetivo comprovar que a minha venda foi satisfatória, que eu não deixei nada a desejar. Foi entregue com pontualidade, eu cumpri todos os preceitos de garantia, né? A minha empresa teve comprometimento com aquela comercialização com o governo. Ele vai me servir para criar o meu histórico de experiência para participar de futuras licitações, que existem licitações que eu tenho que comprovar a experiência anterior, e eu comprovo com esse atestado. Por isso que vocês têm que ter muita atenção no fluxo do processo de uma venda ao governo, que ela nasce lá na prospecção, vocês criam a necessidade, participam da licitação, ganham a licitação, entregam o produto ou entregam o serviço, recebem o pagamento e solicitam, por último, o atestado de capacidade técnica ou o atestado de fornecimento. Aí vocês fecharam o ciclo da venda ao governo. Mesmo depois que eu recebo esse atestado de capacidade técnica, eu não tenho mais nenhuma outra gaveta. Ou seja, em suma, o processo acaba. Não, eu ainda tenho que guardar esse processo por 5 anos em um arquivo morto, pois eu respondo por esse processo por 5 anos. Se tiver alguma denúncia, algum ato de ilegalidade cometido naquele processo, um tribunal de contas, um órgão fiscalizador, ele pode discutir esse processo nos próximos 5 anos à frente. Ok? Fica claro isso para vocês? Então, depois da quarta gaveta e última do arquivo morto, eu vou levar esse processo a um arquivo morto, ok? Seguindo. Mercado público, mais uma vez. Quem já assistiu palestras minhas conhece muito essas figuras aí. Estratégia. Estratégia. Um só ganha. É um jogo a licitação pública. Como participar desse jogo? Como focar no jogo de licitação pública? 24 empresas, 30 empresas, 40 empresas, é um único item. Só um vai ganhar. O que ele fez para ganhar? Será que foi só o melhor preço? Será que o produto dele é melhor que o meu? Vão solicitar amostras. Na amostra, meu produto é desclassificado. Então, eu tenho N parâmetros que surgem no edital de licitação que podem fugir do menor preço.
Principalmente quando eu falo suporte ao produto, suporte ao serviço, quando eu exijo uma amostra, a confecção de um protótipo, tudo isso está ligado à estratégia. Seguindo, mercado público, gente, ele começa assim. Vamos imaginar que todos vocês são leigos. Primeiro, eu tenho que entender o que é o mercado público. Então, primeiro eu tenho que fazer um estudo de mercado. Meu produto o governo compra, meu serviço o governo compra, eu tenho que buscar essas respostas dentro de um cenário de mercado público. Aí eu inicio uma prospecção de mercado, que ela acontece com visitas comerciais. Então, eu tenho um pré-estudo, eu inicio a prospecção de mercado com as visitas comerciais e após essa primeira sabatina de visita, eu me reúno com o meu gestor para discutir o que foi positivo, o que foi negativo. Vou analisar o resultado daquela semana e vou iniciar o quê? Uma nova prospecção, uma nova visita comercial, reunir novamente e tomar nova decisão. É assim que funciona, prospectando. Daqui a pouco eu vou falar de quantidades, de uma carteira, vou falar do funil de vendas, né, das noções básicas para vocês, e vocês vão me entender o quanto é importante essa prospecção com o governo. Seguindo. Mas para prospectar, né, mas para visitar, eu tenho que me perguntar, como anda a minha organização pessoal? Vocês sabem me responder? Eu não procurei nem, como se diz, falar de forma meritória sobre isso. Nós vamos falar de uma forma sintética. Como anda a tua régua de tempo? O que tu faz de 7 da manhã às 7 da noite? São perguntas, né? Você acorda às 6 ou você acorda às 7? Qual é o seu primeiro passo ao levantar da cama? Você vai tomar um banho? Vai fazer sua higiene pessoal? Quanto tempo você leva para tomar café? Qual é o tempo que você leva da sua casa no trabalho? Você sai da sua casa atendendo o cliente ou você sai da sua casa indo para a empresa primeiro? É válido? É produtivo essa ida na empresa? Qual é o horário de execução do seu serviço? Qual é o seu horário de produção? Qual é o horário que você para almoçar? Quanto tempo você demora para almoçar? Esse tempo de almoço ele é satisfatório para a tua saúde? Ou você não almoça? E depois do almoço, nós temos um baixo rendimento, comemos, ficamos cheios, né? Aquela sensação de satisfação nos relaxa demais. Qual é o meu pico de execução? O meu consciente está ligado ao horário de ir embora? Existe uma baixa produção por isso? Qual é o horário que eu termino o meu dia? Então, uma dica que eu dou para vocês. Peguem essa régua de tempo, façam ela de segunda a sexta-feira e anotem tudo o que vocês fazem. Vocês vão ver que nós somos assassinos do nosso próprio tempo. Não é o tempo que é curto demais. Nós não sabemos administrar o nosso tempo. Isso vai ficar relatado nessa régua de tempo. Seguindo, vilões do tempo. Quanto tempo eu gasto por dia no WhatsApp? Esse aí está sendo um problema nas grandes empresas. Quanto tempo eu gasto por dia no Facebook? Quanto tempo eu gasto por dia fazendo fofoca corporativa? O leve traz dentro de empresa. Quanto tempo eu perco respondendo e-mail desnecessário, que não tem nada a ver com minha função profissional? Pega isso aqui, volta lá na régua do tempo e começa a alimentar. Vocês vão ver que vocês perdem muito tempo com WhatsApp, Facebook, fofocas corporativas e e-mail. 4 vilões. Se a gente conseguir administrar esses vilões, vai sobrar tempo para problemas pessoais. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem, o outro colega tem. Todo mundo aqui tem problema pessoal. Agora, eu não estou conseguindo resolver meus problemas pessoais, nem profissionais, porque eu digo que eu não tenho tempo. Mas eu tenho tempo para toda hora responder um WhatsApp, eu tenho tempo para me preocupar com quem posta no Facebook, eu fico ali respondendo e-mail que não vai me somar em nada, e eu ainda tenho tempo para fofocar. Então, como que te falta tempo? Isso tudo influencia em técnicas de venda, porque nós trabalhamos em cima de tempo, de pontualidade, de não perder tempo desperdiçando tempo. Quando eu tenho uma meta de visitas, uma meta de comprometimento para atingir um objetivo, eu tenho que me policiar. E vocês precisam se policiar quando eu falo desses vilões de tempo. Seguindo, vamos organizar o nosso dia, a organização pessoal. Iniciar o dia de trabalho com leitura de e-mail ou não? Ou você gosta de ler e-mail à tarde? Definir o que é prioridade? Se tua empresa tem um CRM, qual é o horário do dia que você vai alimentar esse CRM? Na primeira hora da manhã ou no retorno à empresa ao final da tarde?
Problemas pessoais, qual é o horário que eu trato meus problemas com esposa, ou com marido, com filho, com filha, com mãe, com pai? Eu estou preparado para tratar de problemas pessoais? E como que eu finalizo o meu dia? Vamos voltar na régua do tempo? Início do dia 7 da manhã, final do dia 7 da noite. Como que eu inicio e finalizo esse dia de trabalho? Tudo isso está ligado a um objetivo. Objetivo, planejamento e foco. Objetivo, planejamento e foco. Eu quero vender esse mês 50 milhões de reais. Onde está o meu objetivo, onde está o meu planejamento e onde está o meu foco? Como que eu vou medir? Semanalmente? A cada 10 dias, a cada 15 dias ou todo dia? Eu tenho que ter objetivo, planejamento e foco. Iniciar bem meu dia de trabalho, ler meus e-mails de forma produtiva, definir o que é a prioridade do dia, o que pode ser a médio e longo prazo, me comprometer com o CRM da empresa, que isso não é um favor, é obrigação, organizar de uma maneira confortável a resolução dos meus problemas pessoais e finalizar o meu dia de trabalho. Isso tudo vai influenciar na tua vida profissional e pessoal. Prospecção. Prospecção é um processo organizado, estruturado, de busca por possíveis clientes para a comercialização de um produto ou de um serviço. Eu tenho o gestor, né, que é responsável pela inteligência, que é responsável por algumas contas, mas ele é responsável pela gerência de consultores e da assistente base. Eu tenho o consultor, que normalmente ele faz o serviço externo, e o assistente base, que faz o interno. Todos esses três focados em um cidadão, chamado cliente. Como conquistar esse cliente, principalmente o cliente chamado de cliente governo? Qual é o perfil de um servidor público? Como que ele se comporta? Ele tem necessidade de compra, ele tem necessidade de informações comerciais, ele tem necessidade de informação técnica, ele tem necessidade de qualidade, ele tem necessidade de suporte e ele questiona preço. Ele questiona preço. Então, eu tenho que estar preparado tecnicamente para lidar com um cidadão que questiona preço. Principalmente se eu não tenho preço, porque eu prezo por qualidade, por garantia, por uma vantajosidade que não está ligada a preço. Então eu tenho que estar preparado para lidar com o servidor público que tem necessidade de comprar. Até porque eu estou criando a necessidade da compra. Ele tem necessidade de informação, ele precisa de informação técnica. Ele tem necessidade de qualidade, necessidade de suporte, mas ele questiona preço. Esse é o perfil mais agressivo dos servidores públicos, que vocês têm que focar. O que eu posso oferecer para um cliente chamado governo? Eu posso oferecer uma apresentação comercial do meu produto, isso é totalmente legal. Eu posso oferecer especificação técnica mínima para ele poder comparar com outros produtos. Eu posso oferecer o que o meu produto tem de a mais em certificações, como ABNT, Inmetro, selo ecológico. Eu posso falar sobre produto e garantia. Eu posso falar sobre o quê? Preço para uma possível estimativa, porque ele vai ter que balizar preço do mercado. Mas eu tenho que me encontrar se o meu produto ele é ruim, ele é médio ou ele é bom. Porque não adianta nada eu fornecer uma estimativa de preço de um produto bom e ele ter estimativa de preços pequenos. Não vou chegar a lugar nenhum. Por isso que eu tenho que estar próximo ao cliente, principalmente no despertar a necessidade dele. Então, eu posso oferecer a apresentação comercial do meu produto à vontade, isso é totalmente legal. A especificação mínima desse produto, né, os requisitos mínimos para atendimento desse cliente, as certificações quanto à qualidade, a certificação quanto à fabricação, ou seja, garantia, né, produto e garantia, e uma proposta de preço por uma estimativa, para ele buscar preço no mercado e ver que eu não estou ali ludibriando ele, eu estou ali ofertando um produto que tem um preço médio de mercado estipulado já, ok? Agora, o que eu não posso oferecer? Qualquer vantagem a um servidor público eu não posso oferecer. Qualquer facilidade a um servidor público eu não posso oferecer. Induzir ele a direcionamento técnico, induzir vantagem de qualquer forma e qualquer ato de corrupção. Tudo isso que eu falei aqui se configura crime na lei anticorrupção. Voltamos lá ao compliance. Então, eu sou proibido de oferecer vantagem ao servidor, eu sou proibido de oferecer facilidades para ele, direcionamento técnico, canalizar ele para comprar o meu produto, que isso não vai acontecer porque alguém vai impugnar, induzir vantagem de qualquer forma e promover qualquer ato de corrupção. Nesse caso, me comportar como um corruptor e ele como um corrupto, ou ele como um corrupto e eu como um corruptor. Então, não posso oferecer isso de forma alguma. Eu também não posso oferecer a um servidor público
Prometer algo e não cumprir. Esse é o maior mal de um consultor de governo. Prometer e não cumprir. Vamos a 2 exemplos claros? Firmar acordos verbais. Não existe acordo verbal entre o privado e o serviço público. Ele tem que ser por escrito. E faltar com a verdade, mentir, contar vantagens que não se sustentam. Prometer de trazer uma proposta amanhã, sendo que eu sei que eu só vou voltar daqui uma semana. Eu perco o quê? Credibilidade. É muito sério o cliente de governo. Se eu falar assim, olha, amanhã às 15 horas eu venho te trazer uma proposta de estimativa de preço. Às 15 horas eu tenho que levar uma proposta de estimativa de preço para ele. Porque ele vai ficar aguardando. Ele gerou um processo de espera e eu tenho que colaborar para com isso, ok? Agora vamos lá. Procedimentos, né? Visita comercial. Vamos uma pequena reflexão em todos vocês que estão me assistindo agora. O que vocês entendem por visita comercial? Vamos parar um pouquinho? Uns segundinhos. Pensem, o que é uma visita comercial? Entendi. Não é algo tão simples, não é algo tão fácil. Existem técnicas também para visita comercial, né? Eu tenho muito bons consultores, mas eu tenho consultores muito ruins também. Nem todo mundo é tão bom. Vocês vão conhecer um pouco sobre isso. Então vamos lá? Prospectar cliente, buscar, né? Quando eu contrato hoje um consultor, eu não estou contratando ele para cuidar do que é meu. Eu quero que ele prospecte, que ele me traga novos negócios, que ele busque novos horizontes. É para isso que eu quero a prospecção de cliente. Cliente é para isso, prospectar negócio, trazer novos negócios. Esse é o foco da prospecção de clientes. Mas vamos falar mais um pouco sobre prospecção. A minha sugestão é que um consultor de governo, ele conclua 14 visitas por semana. Não necessariamente estou dizendo de 14 clientes. Porque ele pode ir num cliente na segunda e voltar na quarta. Mas é uma segunda visita. Se ele conseguir fazer 14 visitas por semana, ele vai caminhar muito próximo ao sucesso. Por que ele vai caminhar muito próximo ao sucesso? Vamos lá? Parem agora, como consultores olhando, vocês estão me assistindo, eu sou um consultor com muito orgulho, e olhem para o mapa do Brasil. Se posicionem dentro de seus estados. Faça uma pequena reflexão agora. Você é capaz de atender toda a demanda de governo que tem dentro do seu estado? Mas fale a verdade para você. Você tem convicção e certeza que você é um profissional capaz de dar conta de toda a demanda que o governo tem no segmento que você trabalha dentro do seu estado? Agora eu vou mais longe ainda. Você consegue atender a demanda do Brasil em sua totalidade? Isso é possível? Ou eu sou um consultor, né, igual metralhadora, que eu atiro para todos os lados e não sei nem o que vem de resultado? O Brasil é muito grande. Se eu quero atingir o Brasil todo, eu tenho que ter um mega time de consultores. Como que eu vou vender em outro estado se eu não estou conseguindo nem vender para o estado que eu tenho sede? O estado que a minha empresa está estabelecida? Eu posso estar procurando problema em um outro local. Já começa por diferença de tributos, né? Frete. Se tiver um problema, eu tenho que ir até lá resolver. Olha quanto problema que eu tenho. Vamos seguir? Vamos analisar? Quem é de Minas Gerais nessa palestra aí? Vai lá no chat e coloca, Wesley, eu sou de Minas Gerais. Pois é, seu estado tem 653 municípios. Ou desculpa, 853 municípios. São Paulo, 645 municípios. Rio Grande do Sul, 497 municípios. Bahia, 417 municípios. Paraná, 399 municípios. Santa Catarina, 295 municípios. Goiás, 246 municípios. Piauí, 224 municípios. Paraíba, 223 municípios. Maranhão, 217 municípios. Pernambuco, 185 municípios. Ceará, 184 municípios. Rio Grande do Norte, 167 municípios. Falei de 3 estados. Agora se pergunte, você que me assiste, você consegue atender todos esses municípios? Você é capaz? Você conhece cada cidade dessa aí? Seguindo. Pará, 144 municípios. Mato Grosso, 141 municípios. Tocantins, 139 municípios. Alagoas, 102 municípios. Rio de Janeiro, 92 municípios. Mato Grosso do Sul, 79 municípios. Espírito Santo, 78 municípios.
Sergipe, 75 municípios. Amazonas, 62 municípios. Rondônia, 52. Acre, 22. Amapá, 16 e Roraima, 15 municípios. São 26 estados que eu elenquei aqui para vocês. Eu tenho um Distrito Federal ainda. Eu consigo atender tudo isso, pessoal? Como está o meu foco dentro do meu estado, dentro da cidade que eu moro, dentro da cidade que a minha empresa está estabelecida? Como que eu tenho atendido isso? Fazendo uma pequena análise. Como que eu identifico um órgão público? Primeiro, órgão público, né? Como que eu visito um órgão público? Primeiro passo, recepção. E depois ele vai me mandar um departamento de compra, um departamento específico. Mas todos nós, quando visitamos um órgão público, nós vamos estar de frente a uma recepção, recepcionistas, que vai perguntar, pois não, senhor? E você vai dizer o quê? Olha, eu vendo caneta. Olha, eu vendo guarda-chuva. Olha, eu vendo ônibus. Olha, eu vendo mobiliário. Olha, eu vendo tecnologia da informação. Olha, eu vendo água. Olha, eu vendo vinho. E aí? Para onde ir? É a recepção que é o nosso filtro. Então, a nossa primeira venda é tratar bem o recepcionista, é dar um bom dia, é dar uma boa tarde, é perceber o que ele precisa ouvir, para cativar o recepcionista, para ele te mandar para a pessoa certa. Ou se ele não souber, ele ajudar a procurar. Assim você vai chegar rápido no departamento de compra, assim você vai chegar rápido no setor específico. Se eu vendo ônibus, se eu vendo carro, provavelmente eu vou na recepção para me encaminhar no setor de transporte. Se eu vendo medicamento, eu vou na Secretaria de Saúde. Se eu vendo material de expediente, eu vou no departamento de compras. Eu tenho que entender. São os departamentos de compra que têm as requisições de demanda. São os departamentos especiais que têm requisições de demanda. Eu tenho que saber onde tem essa demanda para que eu possa o quê? Fazer o nexo com o meu produto para criar uma necessidade de compra. Então eu tenho um órgão que sempre vai ter uma recepção e vai ter um departamento de compras. Observe essas 3 fotos agora, por gentileza. Foquem nas 3 fotos. Foto 1, foto 2 e foto 3. 30 segundos para que vocês pensem nessas fotos. Notem que são 3 fotos reais de órgãos públicos. Eu tenho órgãos públicos organizados, como esse Detran. Eu tenho órgãos públicos mais ou menos organizados, como o acima. E eu tenho órgãos públicos totalmente amadores. Olha o tipo de cadeira, o tipo de mesa, como que eles projetam. Se eu fosse falar para vocês aqui em percepção agora, eu poderia falar o seguinte, ó. Essa foto maior aqui, ele necessita de uma reforma de sala, ele necessita de mobiliário corporativo, né? Quando fala de cadeira, de mesa, ele necessita de uma tela para projeção, ele necessita de um suporte para projetor, ele necessita de muita coisa. Só olhando aqui. Se eu olhar lá por cima, ele é até limpo, ele tem uma organização, né? Eu teria que analisar melhor o que ele precisa, comparando essas 2 salas. No terceiro, que é o Detran, você vê que existe uma necessidade, talvez, de assentos melhores, longarinas, né? Para sentar mais confortáveis, mas no geral é um órgão, né, que está o quê? Organizado. Mas só em fotos a gente já consegue ver a percepção, né? Ou seja, a necessidade. Em loco, a gente vê muito mais coisas. Segundo, vamos desenvolver. Wesley, como que eu desenvolvo uma venda ao governo? Como que eu visito? Como que eu começo? Ou seja, Wesley me ensina a começar do começo. Vamos tentar? Eu coloquei ali, misturado o mapa, isso é o estado de São Paulo, né? Em especial, a cidade de São Paulo está ali. E aí, como que eu faço para visitar em São Paulo? São Paulo tem região leste 1, leste 2, sudeste, centro-sul, centro, oeste, tem várias regiões. Eu saio visitando tudo? Não. Você vai fazer o seguinte, vamos concentrar nossa lupa no centro? Então eu vou pegar o centro de São Paulo como exemplo e vou me perguntar, e vou investigar, e vou buscar informação. Quantos órgãos públicos tem no centro de São Paulo? Aí eu vou para um Google, eu vou buscar essa informação. Seja no Google, no banco de dados oficial, mas eu tenho que buscar num catálogo telefônico, eu tenho que encontrar esses órgãos. Encontrei 300 órgãos públicos. Show! Nome, endereço e telefone. Perfeito. Vamos classificar eles? Quais órgãos são da esfera federal, da esfera estadual, da esfera municipal, autarquias, fundações? Segmentar os órgãos públicos. Depois,
Já localizei, vou organizar o quê? Uma agenda diária de visita. Vou falar pelo Wesley, eu não sou uma pessoa de marcar para ir, porque o órgão público não gosta de telefone, ele não gosta de marcar uma visita. Eu gosto de ir lá e tomar um chá de cadeira, até porque ele vai me atender para concluir a minha visita. Então eu vou iniciar a minha prospecção. Lembra das 14 visitas? Localizei 200 órgãos públicos, a minha primeira semana eu separo 14 clientes. Eu vou começar ela com 14. Depois, talvez eu tenha 8, 7 pelos retornos que eu tenho que fazer, mas eu começo com 14. Olha o primeiro funil de vendas. Primeira base, a verde, eu vou visitar a lista de órgãos que eu coloquei na semana. Então, eu estou na base do funil, a maior, tenho 14 clientes. Ok. Visitei esses 14 clientes durante a semana, deu tudo certinho. Na sexta-feira lá, eu vou me reunir para pensar 14 clientes. Primeira pergunta que eu tenho que me fazer. Quantos tiveram interesse? Essa é a primeira pergunta. Desses que tiveram interesse, quantos que eu levei material técnico? Desses poucos que me pediram material técnico, quantos que me pediram uma proposta para saber preço? Olha como meu funil fez assim, ó. Entenda, eu comecei com 14, talvez ali no azul eu estivesse em 10, no preto eu estivesse em 6, e agora eu devo ter no máximo 1, 2 ou 3 que eu forneci proposta. Essa é a primeira realidade de um funil de vendas. Segunda realidade. Primeira semana, vamos montar a segunda semana. Novos clientes para prospecção e retorno aos órgãos demonstrar interesse. Acompanhar o interesse desse cliente, acompanhar se o edital vai para a rua e participar da licitação. Então entenda, além de ter novos clientes, eu tenho que retornar os interessados, acompanhar o interesse dele como um bom negociador, um bom mediador, acompanhar quando o edital vai para a rua e participar da licitação. Finalizamos nosso segundo funil. Vamos para o terceiro? Em números, visitei 14 clientes na semana. 10 demonstraram interesse, 4 estão fora. 4 clientes solicitaram material técnico. Ótimo. Então já perdi mais 10 no total. 2 pediram proposta. Provavelmente meu negócio vai ser em 2. Então, quanto mais cliente eu prospecto, mais a minha carteira fica segura no funil. Imagina eu não prospectar e ter só um gatilho no funil. Fiz aquela venda, não faço outra nunca mais. Por isso nós chamamos de funil de vendas. Vamos lá. Em um curso passado, passo a passo licitação pública, aquele curso que eu ministrei o ano passado, Estratégia 2017, eu falei muito sobre isso aí, prospectar. Se um consultor sair da casa dele, 8h30 da manhã ele estiver no primeiro cliente, ele fez uma visita. 10h30 ele está no segundo cliente, ele fez 2 visitas. 14h30 ele está no terceiro cliente, ele fez 3 visitas. 16h30 ele volta para a empresa. Ele vai se organizar em cima daquilo que ele fez. 3 visitas, organização. Alimento CRM, peço proposta, peço material, me organizei. Se um consultor só fizer isso, um só consultor, ele fez 3 visitas por dia, 14 por semana, 56 no mês e 672 no ano. Um consultor consegue fazer 672 visitas no ano. Por mais que eu seja pessimista, se eu colocar aí que 1% comprou, ele fez 7 vendas, quase uma por mês. Mas eu sou positivo, que 5% se converte em venda. Ele fez 30 vendas no ano. Só depende dele. 3 visitas por dia, 14 visitas por semana, 56 por mês e 672 visitas por ano. Ele retorna para a empresa 4 vezes na semana, né? O mês normalmente tem 4 semanas, uma por semana. Ele faz 4 vezes, ele se organiza profissionalmente e ele tem uma reunião semanal com o gestor dele. É impossível isso aqui não ser um case de sucesso, se ele tiver monitoramento. Se eu tiver na minha empresa 2 consultores, são 6 visitas por dia, 28 por semana, 102 por mês, 1.344 visitas por ano. 1.344 visitas por ano. É impossível não ter negócio no governo com 1.344 visitas no ano. Se eu tiver 3 consultores, 9 visitas por dia, 42 por semana, 168 por mês, 2.016 por ano. Senhores, onde estão seus consultores?
atrás de uma mesa, baixando edital. Não, isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu preciso saber então o edital? Sim, até para monitorar, ver onde é que tem demanda de mercado, impugnar um de vez em quando para dizer que eu existo, mas eu tenho que estar na rua prospectando. Consultor de governo dentro de escritório é consultor fadado ao fracasso. Consultor de governo tem que estar na rua, visitando o órgão público, criando necessidade. Quais são os meios de retorno dessa prospecção? Localizar meus editais, né? Editais por internet, nos sites oficiais, no Diário Oficial da União, Estado ou Município, né? E em jornais locais, regionais ou até mesmo o quê? Nacional. Esse é o meio de divulgação oficial. O privado, nós temos aí a licitação.net, que é nossa, vou falar no final do curso dela para vocês, a RHS e a Conlicitação. São empresas privadas que vocês pagam uma assinatura para que ela faça um clipping diário e alimente vocês das licitações do segmento de vocês que estão sendo licitadas. Então são as empresas especializadas em o quê? Informativo de aviso de editais de licitação. Seguindo, qual o retorno da minha prospecção? Chegar num cliente, ele me disser, Wesley, eu não quero comprar porque não dá tempo, mas você tem uma ata válida? Empresas têm atas registradas, podem oferecer nas visitas comerciais para o sistema de carona, o sistema de adesão à ata. Isso é uma maneira muito rápida de vender e você consultor ganhar dinheiro. Então, assim, quando eu dei o curso, né, o curso pago, e também já dei palestra sobre o sistema de registro de preço, vocês têm um acessório à modalidade. Quando a licitação gera uma ata de registro de preço, essa ata pode ser comercializada com outros órgãos públicos, que eles têm direito de comprar a mesma quantitativa registrada para o órgão que fez a licitação. Em quíntuplo, então eu consigo, exemplo, eu vendi 1.000 cadeiras para um órgão público, eu consigo ter mais 5.000 cadeiras para venda. É uma forma de o quê? Prospecção de mercado com praticamente a retirada de um pedido. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter ganho um edital de licitação, na modalidade pregão presencial, pregão eletrônico ou concorrência pública, pelo sistema de registro de preço, onde eu me sagrei vencedor e sou detentor daquela ata. Eu passo a oferecer essa ata em outros clientes, por meio de quê? Da prospecção de mercado. Um case de sucesso. Fluxograma de uma visita. Visita comercial, paro na recepção. Trato bem a recepcionista, né? Mostro ela o valor dela, ela vai me encaminhar a um departamento de compras ou um departamento específico. Um dos dois eu vou chegar. Departamento específico ou departamento de compra, tem um atendimento realizado. Agora eu me pergunto, como foi essa visita? Escreva. Você sentiu firmeza? Foi boa a visita? A visita foi positiva? Foi negativa? Faça uma análise da visita comercial. Cada visita que você sai, mesmo dentro do seu carro, anote para que você não esqueça nenhum detalhe da visita. Seja ela positiva, seja ela o quê? Negativa. Seguindo, analisei a visita comercial e decidi que o cliente não tem interesse. Vamos analisar o cliente de novo? Eu posso descartar esse cliente ou existe uma possibilidade de retorno? Eu tenho que me perguntar. Eu vou jogar esse cliente na lata de lixo? Vou deletar ele, arrancar ele da minha carteira de clientes ou em uma nova oportunidade eu vou voltar lá? Durante a visita eu questionei o cliente se ele tem interesse em comprar futuramente o meu produto ou meu serviço. Onde está essa anotação? Agora vamos lá. O cliente tem interesse. Analisar produtos, preparar uma proposta e começar o monitoramento do cliente. Não tem erro no fluxograma desse. Essas são as decisões corretas num processo de venda ao governo. Continuando. Então, pessoal, me tornei vencedor da licitação. Qual o próximo passo? Retirar a nota de empenho, ou assinar o contrato, ou retirar uma autorização de fornecimento. Pronto, está na minha mão. O que eu vou fazer agora? Efetivar esse pedido na minha empresa, ou numa fábrica que eu tenho que comprar, acompanhar a chegada desse pedido, acompanhar o prazo de entrega que eu tenho o compromisso com o órgão público, que estava estipulado no edital de licitação, acompanhar a entrega, acompanhar o pagamento e solicitar a emissão do atestado de fornecimento. Tudo aquilo que eu ensinei para vocês lá no armário de 4 gavetas está no fluxograma. Me tornei vencedor desde a primeira gaveta para a segunda, porque eu já retirei a nota de empenho, meu processo está em execução. Se ele está em execução, ele continua efetivando o pedido, acompanhando a entrega do pedido e acompanhando o prazo de entrega. Partir para a entrega, agora eu vou acompanhar pagamento. Recebi, atestado de fornecimento. Não tem erro nesse fluxograma. Seguindo, apresentação pessoal. Nada disso vai acontecer se vocês não surpreender na apresentação pessoal.
Eu digo que a apresentação pessoal é 50% do que você vai fazer. A apresentação pessoal, ela diz quem você é. Ela diz a que ponto você está maturado como profissional. Seja você homem, seja você mulher. Então você tem que entender a que ponto você está maturado. Então vamos falar um pouquinho sobre essa apresentação comercial? E aí, como que é essa visita? Reflexão. Como que ela acontece? Ela é legal? Ela é fácil? Você é um cara simpático, carismático? Você é sisudo? Você é um cara positivista? Você é negativo? Como você se enquadra? A responsabilidade da entrega de um cartão de visita, a responsabilidade de estampar a logomarca de uma empresa, o orgulho de ter um crachá. Até que ponto vai essa tua apresentação comercial? Parem para pensar, para a gente partir para os próximos slides. Então, visita comercial, primeira ferramenta que vocês retiram é um cartão de visita. Ali vocês estão mostrando a empresa que vocês trabalham. Ali vocês estão mostrando quem vocês são. Será que vocês se enquadram nos slides a seguir? Então vamos lá. O que eu não posso fazer na apresentação comercial? Porque falar o que pode é muito fácil. Eu prefiro falar o que vocês não podem fazer. Vamos ao primeiro? Eu não posso ter mau hálito. Porque eu falo próximo ao cliente. Mau hálito é ruim. Ninguém gosta de uma pessoa com mau hálito. Eu falo com eles me falam, Wesley, pior consultor que vem aqui é aquele cara que tem um bafo podre. Quando ele fala que vem aqui, a gente já corre, porque já sabe que o bafo de onça está chegando. Então, gente, não é vergonha, ó, dá uma cheiradinha. Bebeu no domingo, não trabalha na segunda de manhã, amigo. Você está morto. Você transpira álcool. Então, nós que trabalhamos com venda, eu bebo. Tomo minha cervejinha, né? Tomo meu destilado, mas eu bebo até a hora do almoço do domingo. Eu não vou ao sábado, domingo, à madrugada do domingo bebendo, porque eu tenho que atender cliente na segunda-feira. Eu tenho que ter uma postura. O ar de ressaca, eu tenho que ver como eu estou. É melhor não visitar o cliente do que ir numa situação dessa. Mau hálito não pode. Segundo, mau cheiro. Todo mundo sabe quando está fedendo, né? Esse dia eu estava dando uma palestra, quase matei as pessoas de rir. É tão fácil saber se está fedendo. Sabe como é que você faz? Você dá 3 passos rápido e para. O cheiro passa. Se o cheiro não está bom, nada de visitar cliente. Volta para casa, vai tomar um banho, vai trocar a blusa com um disco daquele tamanho debaixo do braço. Ou, né, você tem aquele CC maldito. Tem que tratar, tem tratamento. Eu tenho que descobrir o que está acontecendo. Que isso influencia na minha imagem e na imagem da empresa que eu represento. Terceiro, vestimentas. Isso hoje é motivo de chacota, né? É bonito um decote, concordo, mas não fecha negócio. Pode abrir porta, mas ele coloca em subjetividade a tua moralidade. Será que a pessoa, como mulher, coloca um decote daquele para conseguir a visita? E na hora de fechar negócio, será que ela consegue? Não é isso que nós estamos propondo. Nós estamos propondo vender o quê? Produto e serviço. Não é a venda de um corpo. Não é uma disputa pelo corpo mais bonito. Então eu tenho que ter aí moral e ética. A roupa, calças brancas para mulheres são um perigo se ela não souber vestir. Ou essas calcinhas que sobem, dá o que falar no órgão público, mas só negativo. Eu tenho que saber me vestir. Um terninho, uma roupa social, um casual, mas não roupas extravagantes. Os homens aí agora, com tal dos cofrinhos aparecendo, senta numa cadeira, não tem nem postura ereta, fica aqui, ó, e o cofrinho aparece. Isso é bonito, pessoal. Tudo isso contra numa apresentação comercial. Eu não posso ter esse tipo de falha, né? Eu tenho que ter postura. Existem princípios éticos, morais, legais, numa mesa de licitação. Eu não posso demonstrar que eu participo de qualquer outro meio. Então, principalmente saber se arrumar, dar valor ao consultor que você é. Vestimenta 2, sapato sujo, meu Deus, o que eu vejo por aí é igual você lavar um carro e não lavar o pneu dele, é a mesma coisa. Os gordinhos, né? Complicado, eu já fui gordão, né? Já tive 120 quilos. Eu digo que essas blusas que o gordinho usa é aquela blusa efeito Talibã, né? Se ele respirar forte, o botão voa. A pessoa que está de frente morre de medo daqueles botões. Então, para sair, vamos se arrumar, dar um corte no cabelo.
Ó, eu não tenho cabelo, é tão fácil, eu passo máquina 4. Mas se eu tivesse, eu estaria penteado bonitinho. Calça jeans toda rasgada, usa para sair com sua namorada, né? Ir para o cinema. Não é ir para uma licitação. Eu tenho que saber me arrumar, pessoal. Isso aqui é objeto de curso? É, para que vocês façam uma reflexão, que às vezes a gente começa a errar, sabe por quê? Se acomoda. Ah, mas eu fui lá no órgão, o cara anda de camisa polo, por que eu não vou usar? Ué, eu uso camisa polo, mas com a logomarca da minha empresa, limpa, passada. Eu não uso camisa polo da Tommy, né? Camisa polo da Lacoste desse tamanho. Não é isso. Não sou um outdoor. Essa hora eu tenho que ter bom senso. Vestimenta conta muito. Há lugares que a gente só é recebido de terno, esporte fino. Eu digo assim, para homem, cara, pelo menos um blazer. Um blazerzinho para visitar o cliente. Mostrar que existe uma postura de respeito. Veículo sujo, esse é fatal. Sabe por quê? Quantas e quantas vezes eu estava em um cliente próximo ao almoço e ele fala assim, Wesley, você está indo para onde? Eu falei, não, estou indo para a empresa. Poxa, meu carro está numa concessionária, você poderia me dar uma carona? Nossa, imagina se o meu carro estivesse desse jeito. Como eu digo para uma pessoa que eu sou aquele consultor todo técnico, todo cheio de postura e levo ele a um carro imundo desse? Carro é nossa ferramenta de trabalho. Ele é uma extensão do nosso cartão de visita. Então o carro tem que estar na segunda-feira limpo. Se eu sujei, tem que mandar lavar. Carro, para quem trabalha, faz parte do cartão de visita. Isso, pessoal, é o mínimo. Então vamos lá. O que é que eu não posso falar com o cliente de forma nenhuma? Eu tenho 3 erros mortais em vendas ao cliente. Seja no privado, seja no público. Mas no público ele é muito complicado. Vamos lá, primeira? Futebol. Senhores, futebol é o time que você torce, não do cara que está comprando. Você não pode entrar num debate se o teu objetivo ali é vender. Você vai discutir futebol para quê? Para perder o cliente? Se você perde o cliente, você não faz a venda. Você não ganha sua comissão, não ganha seu dinheiro, não compra ingresso para ir no teu jogo de futebol. Vamos ser racional. Vamos discutir futebol com nossos amigos, nossos colegas que querem falar de futebol. O nosso cliente não é nosso amigo, ele é nosso cliente. Nós estamos ali com o objetivo de vender, de comercializar em prol da empresa que a gente trabalha, não em prol de interesse pessoal que envolva futebol. Então, futebol não pode. Política, de forma alguma. Eu não posso falar de política, ponto. Porque eu sou neutro, eu tenho que ser neutro. Aquele órgão lá é de um partido, eu chego lá defendendo outro, eu não vou vender nada. Mais uma vez, nosso objetivo é comercializar. Se toca no foco política, diga que você é neutro, que você trabalha com o governo, que você optou por não apoiar nenhum partido político. Isso é, você sai numa boa, mas você tem que ter foco, não discutir política. Terceiro, religião. Não toque em religião. Se eu sou católico, se eu sou evangélico, se eu sou espírita, se eu sou budista, se eu sou islã, não me interessa. Isso é tua religião pessoal, sua. Religião pessoal, sua. Não é objeto de negócio. Negócio, negócio, religião, religião. Ah, Wesley, mas se ele pergunta, qual a sua religião? Diga para ele Deus. E fala assim, amigo, minha religião é Deus, mas isso é tão pessoal que eu não gostaria de tratar numa mesa de negócio. Vamos deixar isso de fora? Dá uma cortadinha sutil, o cara morre. Não vamos discutir religião em negócio. Esses 3 assuntos, eles destroem negócio, seja no ambiente privado, seja no ambiente de governo. Conseguiram entender, pessoal, isso tudo? Vamos seguir mais um pouquinho? Apresentação comercial. Se eu prospecto, se eu visito o cliente, se eu respeito a ética, a moral, a legalidade, né? Se eu tenho uma boa apresentação, se eu sei falar bem, tenho o dom da oratória, sei me comunicar, se eu conheço bem o produto que eu vendo, eu não vou ter problema. Eu já posso gerar propostas comerciais iniciais, principalmente aquela que eu vou entregar para uma estimativa de preço, que tem uma boa apresentação, que vai me promover um resultado. Então, nessa hora, eu não posso economizar em pegar um carimbo de CNPJ, colocar num papel em branco e dizer que aquele é um papel timbrado. Senhores, coloquei modelinhos aí bobos, né? Uma pastinha bonita, né? Um envelope bem feito, um papel timbrado bem feito. Mostrem para que vocês vieram, não economizem. Mostrem que vocês são uma empresa organizada, estabelecida, ativa. Uma empresa que tem uma cultura na marca dela, no estudo dos seus logotipos, uma coisa harmônica. Exemplos estão aí. Isso tudo conta para um resultado final.
tá? Imagine um pregoeiro quando tira uma proposta toda feia e tira daqui uma proposta bela. Você acha que ele queria comprar de quem? A feia ou a bela? A feia é o melhor preço. A bela não é um preço tão bom. Mas ele não está preocupado com o menor preço, está preocupado com a qualidade. E a qualidade ela começa em uma apresentação comercial. Organização. Propostas comerciais, né? Organização. Se eu vou fazer uma proposta, organizar ela com índice, com folder, com prospecto e com sigilo. Organização, índice, folder, prospecto e sigilo. Não vou dizer meu preço para ninguém, vou colocar todo o material que é necessário, eu posso colocar tudo isso na proposta. Isso não vai me dar problema, porque essa proposta ela é o quê? Inicial, ainda não aconteceu a licitação. Eu estou fornecendo preço para o governo, mostrando o que eu posso vender a ele, para que ele tenha uma base de preço. Então, elaborar uma boa proposta, organizar ela se ela for grande, colocar índice, colocar folder do produto, do maquinário, do serviço, prospecto e manter o sigilo dela. Isso é uma proposta comercial, não para licitação, mas para início de uma negociação, ok? Então vamos lá. Tudo isso que eu falei aqui, por quase uma hora e pouco, né? Eu já me perdi no horário, está tudo focado em uma palavrinha chamada comunicação. Então vocês não trabalham sozinhos, vocês são uma equipe. Uma equipe no mínimo de 3 pessoas. Um gestor, um consultor, um assistente base. Como é a comunicação de vocês? Vamos na minha linguagem. Eu que trabalho para grandes empresas, fábricas, departamentos, né? Existe uma comunicação muito grande. Como tem que ser essa comunicação? Primeira regra tem que ser comum. Olha o comum ali, ó. Comunicação tem que ser comum. Eu tenho que falar, minha assistente tem que ouvir. Eu tenho que falar, meu consultor tem que ouvir. Meu consultor tem que falar, eu tenho que ouvir. Minha assistente tem que falar, eu tenho que ouvir. Então, nossa linguagem tem que ser o quê? Comum. Ela não pode ser difícil. Se a nossa comunicação é comum, existe um entendimento, porque ela é o quê? Única. Ninguém inventa a moda na hora de falar. Nós já adotamos o quê? Uma comunicação comum para ser única, um entendimento único. Se eu me comuniquei, é porque eu deleguei. Eu pedi uma proposta, ela me pediu informação, eu pedi um documento, ela me pediu informação, eu, gestor, deleguei uma nova estratégia de prospecção de mercado, de visita ao cliente, de forma comum, de forma única, que vai promover ação. Ponto, fechou. Aí vocês estão na escada do sucesso. Sabem prospectar, sabem os fluxogramas, sabem as formas de visitar o governo, conhecem os métodos, como chegar, qual o momento de usar um terno, usar uma roupa bem alinhada, né? Andar com um carro bacana, ter um produto que chame a atenção, né, para vender, entender do teu produto, entender de licitação, fechou. Comunicação está perfeita para o cenário de licitação pública. Então foquem, comunicação. Fechou? Seguindo. Se eu fiz tudo isso, qual que é o resultado? Senhores, em 1000 visitas, eu vou ter muito resultado. Consultores, vocês podem ganhar muito dinheiro. A maioria das empresas pagam para vocês salário mais percentual de comissão. Só depende de vocês. Vendas de governo são vendas grandes. Só dependem de vocês. Vocês podem ganhar muito dinheiro, mas vocês têm que ter organização. Vocês têm que ter comunicação. Vocês têm que respeitar. Vocês têm que ter código de ética, código de conduta. Vocês têm que cumprir regras. Vocês têm que estabelecer uma cultura de CRM. Vocês têm que se autoavaliar. Vocês têm que avaliar os clientes que visitam. E vocês não podem, em momento nenhum, faltar com a verdade com o cliente e com você, para que vocês obtenham o quê? Resultado. Resultado é o quê? Vitória em licitação, é vender uma ata de registro de preço, é vender uma dispensa de licitação, uma inexigibilidade. Vocês têm N situações para obter resultado. Reciprocidade, desculpa, eu já falei muito aí, a leitura dinâmica começa a funcionar. Vamos falar dos bônus? Primeiramente, a reciprocidade é uma forma de agradecer por vocês estarem aqui. É uma forma que eu, Wesley, agradeço por vocês assistirem essa palestra, né? Eu faço essa palestra com muito carinho. A minha profissão é de consultor governamental, eu trabalho há 25 anos com licitação pública, né? Cheguei onde cheguei através de muito sacrifício, através também de vocês. São mais de 6.800 alunos formados em mais de 15 anos ministrando o curso. E hoje eu estou aí migrando para essa plataforma online.
um método mais fácil de falar com vocês. Que eu tenho gostado muito, muitos novos clientes, muitas pessoas começaram a me seguir e eu tenho assim muita gratidão mesmo aí por vocês estarem conectados até agora nessa palestra. Então, a minha reciprocidade de hoje, ela tem 3 itens. Primeiro item, eu vou disponibilizar para vocês por e-mail e também aqui no link que está abaixo, para que vocês cliquem e façam o download de um e-book de legislação completo. Essa legislação está comentada por tópico, ela tem modelinho de recurso, modelinho de impugnação, ela tem um índice remissivo, ela tem colinha para motivação de recurso. É um produto que eu fiz para os meus alunos usarem no dia a dia. Então ela vai de graça para vocês, custo zero. O link já está disponível agora. É só você olhar aí embaixo, já tem o link, clicou, já vai fazer o download dele. Se você não conseguir fazer, mais tarde vai chegar um e-mail para você, onde eu vou fazer um novo agradecimento pela sua participação e vou te mandar esse link sem problema nenhum. Então, minha primeira reciprocidade é lhe dar um e-book gratuito para que você use aí no seu iPad, no seu tablet, no seu computador, ou se quiser, imprima para ter em mãos, para anotar, para fazer rascunho, que é o modo que eu mais gosto é esse, ter ela impressa, tá? Seria muito bom você ter ela impressa. Vamos para a segunda situação. Essa semana nós lançamos o curso avançado online de licitação e contratação pública. A pedido, são anos de pessoas me pedindo isso. Que curso é esse, Wesley? Quem já fez o curso presencial comigo de 3 dias, lembram? Normalmente quarta, quinta e sexta. Mais da antiga era quinta, sexta e sábado. 24 horas aulas de curso, né? Muita informação despejada em cima de vocês. E por leigo, era muita informação que passava, ele não conseguia filtrar tudo. Esse curso agora está em EAD também, aí para o maior conforto de vocês, tá? Nós lançamos ele essa semana, ele tem 20 videoaulas, está no sistema EAD padrão americano, que é o que eu adotei. Você assiste a aula, tem uma avaliação, eu corrijo e te libero para a aula seguinte. Até para que você tenha discernimento de entender o próximo módulo dentro de uma ordem cronológica e pedagógica, ok? Preço do curso online, ele tem 60 horas aula de atividade, entre videoaula e exercício que eu dou para vocês. Então, o certificado de conclusão é de 60 horas aula, ok? Acesso imediato, o investimento dele R$ 1.950. Porém, eu estou dando um desconto de lançamento de R$ 960. Então, hoje, para que você faça a assinatura desse curso, você vai pagar R$ 990. Você pode pagar em 10 vezes sem juros no cartão ou em 3 vezes sem juros no boleto bancário, ok? Então, o link já está aqui embaixo também, para que você acesse o site oficial. Lá tem o conteúdo programático e todas as informações sobre esse curso, tá? Já está aberta as inscrições e assim que for efetivado o pagamento, você já tem acesso imediato para assistir às aulas dele. Então, esse curso é muito bom porque eu falo de todo o cenário de licitação, desde dispensa, carta convite, tomada de preço, concorrência, pregão presencial, pregão eletrônico, sistema de registro de preço, inexigibilidade, documento de habilitação, proposta comercial, edital de licitação, impugnação, recurso, dentre outros temas que eu vou abordar. Só que com detalhe, tudo de forma avançada. Então, para quem é leigo, é um curso perfeito para iniciar. Para quem tem experiência, é um curso perfeito para se reciclar, que ele é totalmente atualizado. Ok? Então são 20 videoaulas, não é porque sou eu que estou aí, mas o curso ficou perfeito, muito material de estudo. Vocês se tornam consultores na conclusão desse curso aí. Vale a pena fazer. Essa aí é a minha segunda reciprocidade para vocês, ao custo de R$ 990, ok? Curso presencial, para quem gosta do curso presencial, eu estarei aí, ó, dia 15, 16 e 17 de março, em São Paulo, ministrando o curso prático de aprendizagem e aprimoramento em licitações públicas. E dia 29, 30 e 31 de março em Porto Alegre. Temos 2 turmas no mês de março. Basta que você ligue no 51 3320 4444 e solicite sua inscrição ou informação. Ou acesse www.licitação.net para olhar o conteúdo programático do curso. Também está no link aqui o acesso para o conteúdo programático desse curso, tá? Quem quiser fazer presencial vai ter um encontro com a minha pessoa ou em São Paulo ou em Porto Alegre. Acesso vocês lá. E a nossa empresa aí de avisos de editais, que é a licitação.net, né? Vocês podem conhecer gratuitamente nosso informativo, ele é o mais completo do Brasil. Somos os únicos que atualiza 2 vezes ao dia,
Ou seja, temos nosso clipping diário de aviso de editais para vocês. Eu também vou colocar o link aqui e vocês podem clicar e solicitar um acesso aí por 7 dias para poder avaliar os nossos serviços e, se gostarem, podem partir para uma assinatura para receber isso todos os dias no seu e-mail, 2 vezes por dia. Fechou? Então, é isso que eu faço para agradecer a sua participação. Em seguida, o que eu posso dizer? Senhores, obrigado. Obrigado por estarem aqui. Muito obrigado por ficar aqui essa 1 hora e meia batendo papo, né? Eu estou aqui interagindo com vocês online agora no chat. Vou ficar mais um pouco aqui, quem quiser ficar conectado, batendo um papo sem problema nenhum. Vou colocar todos os meus meios de contatos aqui no chat. Quem está anotando aí, o meu e-mail é Wesley com UESLEY, @licitanews.com.br. Meu segundo e-mail também é o atendimento@licitanews.com.br. São meios de contato com a minha pessoa, né? O nosso site é o www.licitanewsonline.com.br, tá? Vocês se comunicam comigo com muita facilidade. Eu sou totalmente acessível a vocês. Muitos já me conhecem aí e sabem que eu sempre estou disponível dentro, claro, aí de um limite como se diz, de ética, né? Eu vou estar disponível para vocês, até pela demanda que eu tenho. É muito fácil falar comigo por e-mail, é muito fácil falar comigo por WhatsApp. Vou deixar meu telefone celular 27 DDD 981915599. Podem lá me adicionar, pode mandar o WhatsApp que eu vou responder vocês também sem problema nenhum, tá? Deixa lá a dúvida, mais um pouquinho eu estou respondendo para vocês. Fico aqui nesse chat mais um tempo. Mais uma vez, agradeço de coração a presença de vocês, tá? É com muita gratidão ver um público de 289 pessoas numa palestra online. Que perfeito! Muito bom. Vou procurar, vou me dedicar, fazer um esforço para toda semana ter uma palestra para vocês. Ou no máximo de 15 em 15 dias, uma palestra gratuita para que vocês comecem a se aprimorar. Conheça um pouco dos nossos produtos, tá? Nós temos a escola de licitação também, vou colocar o link para vocês, vale muito a pena dar uma olhadinha, tá bom? Muito obrigado pela aula de hoje, a palestra foi maravilhosa, vocês são maravilhosos e moram no coração da Licita News Online, no coração do Wesley Medeiros. Ok, senhores? Um forte abraço a todos vocês, me despeço agora de vocês e deixo um grande beijo no coração de cada um de vocês.